Estamos aqui com o pastor Enoque Vieira na 74ª Escola Bíblica de Obreiros e ele acabou de ministrar. Nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É uma alegria participar com vocês dessa 74ª Escola Bíblica de Obreiros, desse abençoado campo de trabalho, e que é uma escola, até pela edição já tradicional, e que certamente ao longo da história tem edificado e treinado muitos líderes para o serviço da obra do Senhor, e é para mim uma alegria ter vindo de Goiânia participar desse momento tão singular para mim aqui nesta escola. Muito bem. Pastor, eu quero que o senhor faça uma relação com o tema que o senhor ministrou, que é a integridade espiritual, com o nosso tema-chave da Escola Bíblica, que é excelência no serviço cristão. Pois é, então, o tema geral dessa escola, ele nos convida e nos desafia permanentemente a estarmos perseguindo a excelência no serviço que nós prestamos na obra de Deus. Serviço esse que, evidentemente, precisa arredondar da vocação e chamado que temos recebido da parte de Deus. É claro que a perfeição absoluta só Deus pode alcançá-la, mas nós podemos, lançando mão dos recursos que o Espírito Santo dotou à igreja, entregou à igreja, alcançarmos, ou pelo menos aproximarmos da excelência, nos tornamos bons ministros na casa do Senhor. E o meu tema em particular tem um link com esse tema geral, no sentido que convida os líderes a desenvolverem uma espiritualidade integral, ou a integridade espiritual, no sentido que nós não caiamos e não sejamos levados ou enredados por pseudo-espiritualidades que não emanam da proposta do Evangelho, que acabam, conscientemente ou não, por adoecer, patologizar a expressão de espiritualidade que o Evangelho nos convoca vivenciar, experimentar e expressar. E eu foquei no aspecto de que essa espiritualidade, ou essa integridade espiritual, demanda que nós consigamos desenvolver um processo de crescimento e aprendizado via mesmo as provações que Deus nos dá, focando na vida de Abraão. E no segundo momento, trabalhando a ideia de que isso nos leva a seguir a verdade, a buscar a verdade, tal qual nós a temos das Escrituras, reveladas das Escrituras, e apropriando-nos desta verdade, permitir que ela geste em nós uma escala de valores, uma escala de princípios, uma escala de conteúdo de verdades que faça-nos também agentes íntegros, o que diz respeito ao caráter, para que nós não sejamos, de certa forma, iludidos com certas manifestações ditas e até concebidas como espiritual, mas eis que de repente são meros espiritualismos vazios de conteúdo que não gera a vida cristã. E isso nos leva a um terceiro momento, que é o momento atual, a contemporaneidade, a contingência histórica que a Igreja do Senhor Jesus está atravessando. Nós somos as Assembleias de Deus, acabamos agora recentemente em junho de completar 108 anos da nossa história, e há um desafio colocado a nós, porque eu disse na minha palestra, a Igreja do Senhor Jesus está no mundo como agência de Deus, e a única agência reconhecida por Deus como de implantação do reino e através da qual Deus atua hoje, é a igreja. Só que o objeto-alvo do trabalho dessa igreja é o ser humano. É o ser humano. E o ser humano de hoje, o homem do século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico, o intelectualismo, o pós-modernismo, as filosofias e as ideologias que pululam o nosso mundo hoje, não é o mesmo homem do século XX, década de 70, do século passado. Então, o desafio que se impõe à igreja hoje é o quê? É manter a integridade do Evangelho, que gerará no crente uma integridade espiritual, ou uma espiritualidade que seja autêntica, sem fissuras, sem rachaduras, no que concerne ao padrão e modelo bíblico, e atualizar o discurso, a fim de que ele consiga efetivamente comunicar o Evangelho a esse homem da nossa contingência histórica, da nossa contemporaneidade. Eu disse até no momento da palestra que nós precisamos habilmente distinguir
a tradição do tradicionalismo. Eu tenho uma tradição, porque a Assembleia de Deus, a nossa igreja, as Assembleias de Deus, tem 108 anos de história. Eu tenho um legado. Eu preciso entender que o caminho que leva para o amanhã começou no ontem. E esse legado chegou às minhas mãos, além das verdades exaradas do Evangelho nas Escrituras, são imutáveis, normativas, suficientes, eternas, inegociáveis. Elas chegaram a mim num conteúdo de tradição. Só que eu não posso permitir que essa tradição se torne um tradicionalismo. Que a única diferença, pois a diferença entre tradição e tradicionalismo é o fato de que a tradição é a fé viva de alguns que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta de pessoas que ainda vivem. Eu acho que o desafio a nós imposto hoje é pregar o Evangelho, a palavra de Deus, com a mesma pertinência, relevância, contundência, de verdade absoluta e inegociável que a igreja sempre pregou, desde a era primitiva. Claro que adequando o discurso, nós temos um conteúdo de verdade que chegou a nós no invólucro cultural, que é o pacote. Nós precisamos distinguir o conteúdo da caixa, né? O conteúdo do contido. Então, eu acho que entendendo isso, a gente conseguirá efetivamente continuar pregando o mesmo Evangelho da graça de Deus ao homem pós-moderno, com todos os desafios da nossa contemporaneidade, sem prejuízo da verdade e alcançando mente, coração e a emoção do homem pós-moderno. Eu penso que é por aí. Perfeito. O senhor falou para a gente um pouco dos desafios. E hoje eu queria que o senhor desse a opinião de como a gente utilizaria estratégias para a gente conseguir aplicar aquilo que o senhor disse para a gente. Pois eu penso que algumas estratégias pertinentes e próprias para o nosso momento é resgatar na arte de pregar e ensinar a relevância do próprio Evangelho. Desvencilhar a mensagem do Evangelho de certas situações, tendências, tradicionalismos que inviabilizam a compreensão pura e simplesmente do que é o Evangelho. E evidentemente, como eu disse na minha palestra, focar na premissa fundamental de que a própria revelação de Deus das Escrituras começam com a doutrina do homem. Entender quem é o homem, a despeito de seu grau de informação, seu grau cultural, seu grau social, ele é o homem. E eu penso que a estratégia mais relevante para esse nosso momento é desvencilhar a mensagem do Evangelho quando proposta de transformação do homem enquanto homem, porque caído, na condição herdada lá dos nossos primeiros pais, fazê-lo entender que o Evangelho é para o homem enquanto tal. À medida que a igreja continuar focando, e eu estou dizendo igreja no sentido bem lato, que o Evangelho e a mensagem, a igreja existe para resolver questões mais privativas e imediatas do dia a dia, o Evangelho foi tomando certas conotações, assim, o Evangelho é para pobre, quem está precisando de uma cura, o Evangelho é para o ser humano, porque ser humano caído. Se a gente não desvencilhar disso, eu sei que aí é N movimentos que porventura pegou um filão, porque a ideia é de evangelho midiático e de marketing, foca nisso para ganhar público, mas pelo menos pecou por reducionismo. Reduzir o Evangelho a uma proposta que não é essência. Inclusive, no pacote, inclusive o Evangelho traz isso, cura para o físico, resolve os problemas, porque vai nos amadurecer para viver melhor a vida. A sabedoria é a arte de viver bem, resolvendo conflitos. Mas a grande proposta do Evangelho é chamar o homem ao arrependimento, à confissão de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e viver a carreira cristã para chegar ao céu de glória um dia. Eu acho que não tem outra estratégia. Pastor, para nós foi muito gratificante ouvir o senhor. Graças a Deus nós tivemos a nossa plenária lotada. Eu queria, por último, que o senhor falasse a experiência do senhor ter palestrado para a nossa AD Belo Horizonte e agradecer ao senhor por estar aqui com a gente. Para mim foi um grande prazer, eu vi que há uma plenária muito seleta,
todos ouvindo com bastante atenção, uma grande avidez. Até comparo essa plenária de hoje como os crentes lá de Bereanos, né? Que com avidez procuravam entender a palavra. E para mim foi um prazer voltar outra vez a Belo Horizonte, agradecer aqui em público, usar esse microfone, agradecer o pastor Simonito da coordenação dessa 70ª escola e dizer que o caminho é esse. Às vezes as nossas igrejas, graças a Deus, cresceu numericamente muito e a gente não consegue alcançar especificamente com assuntos direcionados à grande massa, às multidões. Que eu preciso treinar líderes que sejam multiplicadores dessa ideia lá na sua frente de trabalho. Eu acho que nesse aspecto a Escola Bíblica cumpriu o seu papel e eu fico muito honrado de participar do evento dessa natureza, dessa monta, dessa envergadura. Foi muito bom para mim. Pastor, nós estamos honrados com a presença do senhor e que volte mais vezes. Amém.